Já a decisão de impronúncia vai ocorrer quando haver uma hipótese de ausência de prova da materialidade ou dos indícios suficientes de autoria ou de participação. Ou seja, não se conseguiu chegar ao estándar probatório exigido. Por exemplo, não foi encontrado o corpo da vítima, ou se trata de uma hipótese em que, a despeito da prova da materialidade, todas as testemunhas foram testemunhas de vir dizer, que não trazem um contexto probatório suficiente para submeter o acusado a julgamento. Então, nestes casos, o juiz vai impronunciar o acusado, que não será submetido a julgamento pelo tribunal do júri. De todo modo, uma regra bem importante: a decisão de impronúncia ela não produz coisa julgada material, ela apenas produz coisa julgada formal. Por quê? Porque enquanto não extinta a punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou nova queixa se surgirem novas provas a respeito daquele mesmo fato, de acordo com a disposição contida no artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, mesmo que o sujeito tenha sido impronunciado, após o surgimento de novas provas a respeito do fato, é possível que o Ministério Público ofereça nova denúncia. Por exemplo, apareceu o corpo da vítima ou apareceu aquela testemunha ocular que havia desaparecido. Nestes casos, é possível o oferecimento de uma nova denúncia e a reinstauração do processo, ou seja, um novo processo para apurar aquele fato e, se for o caso, submeter o acusado a julgamento pelo tribunal do júri, caso o juiz reconheça os requisitos da decisão de pronúncia em virtude destas novas provas. A outra hipótese é a hipótese de absolvição sumária, que é semelhante às hipóteses lá do procedimento comum ordinário, com o acréscimo aqui de duas situações específicas no âmbito do tribunal do júri. São as seguintes: hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Quando estiver provada a inexistência do fato ou quando estiver provado que o acusado não é autor ou partícipe do fato. Então aqui exige-se prova cabal, prova manifesta, indene de qualquer dúvida a respeito da inexistência do fato ou de que o réu não concorreu para a prática daquele fato. Por exemplo, imputou-se ao acusado a prática de um homicídio doloso consumado. O corpo da vítima não havia sido encontrado. Mas durante o procedimento, a vítima aparece, Vivinha da Silva. Neste caso, está provado que o crime de homicídio não aconteceu. Então, é uma hipótese de absolvição sumária. Agora, se houver dúvida a respeito da materialidade do fato, não é hipótese de absolvição sumária, mas sim de impronúncia, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, será absolvido sumariamente quando estiver cabalmente demonstrado que o acusado não concorreu para a prática da infração penal, ou seja, que não é nem autor nem partícipe. Por exemplo, apresenta-se um álibi de que na data, na hora e no local dos fatos, o acusado estava viajando lá nos Estados Unidos. E tem testemunhas, tem vídeos, tem IRB, enfim, tem um monte de provas que demonstram que seria impossível que ele estivesse no local, na data e na hora dos fatos. Então, neste caso, como está provado que ele não foi autor nem partícipe da infração penal, o juiz deve absolvê-lo sumariamente. Outra hipótese de absolvição sumária diz respeito a quando se tratar de fato atípico, ou na dicção da lei, quando o fato evidentemente não constituir crime. Por exemplo, o sujeito foi acusado da prática de homicídio na modalidade tentada por ter tentado efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Só que durante o processo, faz-se perícia na arma e descobre-se que aquela arma, em qualquer situação, jamais conseguiria efetuar um disparo. Então, nós temos aqui uma hipótese de crime impossível pela ineficácia absoluta do objeto. Ora, se a arma jamais conseguiria efetuar um disparo, seria impossível que o sujeito consumasse aquela infração penal. Então, pela dicção do artigo 17 do Código Penal, trata-se de um fato que, evidentemente, não constitui crime. Logo, o réu não pode ser submetido a julgamento pelo tribunal de júri e o juiz deve absolvê-lo sumariamente. Por fim, quando também tiver prova cabal manifesta de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Ou seja, que o réu, por exemplo, praticou o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, etc. e tal, e naquelas hipóteses em que estiver comprovada alguma excludente manifesta de culpabilidade. Aqui, quanto a
inimputabilidade, o procedimento do júri, ele traz uma regra um pouquinho distinta lá do procedimento comum ordinário. Ele vai dizer o seguinte: é cabível a absolvição sumária quando comprovada a causa excludente de culpabilidade, mas lá no parágrafo único do artigo 415, ele vai dizer o seguinte: não será possível absolver sumariamente em virtude da inimputabilidade do artigo 26, salvo se esta for a única tese defensiva. Então, durante a instrução, pode ser que o defensor única e exclusivamente peça que seja reconhecida a doença mental do sujeito e que ele seja submetido a uma medida de segurança. E não aduz nenhuma outra tese defensiva, como, por exemplo, excludente de tipicidade, de ilicitude, etc. e tal. E nas alegações finais, peça a absolvição sumária com base na excludente de culpabilidade pela inimputabilidade. Neste caso, aí sim, será possível que o juiz absolva sumariamente e de maneira imprópria o acusado e lhe imponha a medida de segurança, desde que esta seja a única tese defensiva. Agora, se o advogado, de defesa disser, lá no plenário do júri, a defesa vai sustentar outras teses. Neste caso, não será possível absolvição sumária. Por quê? Porque é possível que a defesa consiga comprovar ou até mesmo deixar os jurados em dúvida para que eles absolvam o acusado propriamente, reconhecendo, por exemplo, falta de autoria ou de algum outro requisito indispensável à condenação. Então, nestes casos aqui, nós temos estas regras. Se a inimputabilidade for a única tese defensiva, o juiz pode absolver sumariamente aplicando a medida de segurança. Agora, se houver outras teses defensivas além da inimputabilidade, o juiz não pode absolver sumariamente e deve submeter o acusado a julgamento perante o tribunal do júri para que lá seja exercida a sua defesa técnica. E diferentemente das hipóteses de impronúncia, a decisão de absolvição sumária produz coisa julgada material, ou seja, os mesmos fatos não poderão ser objeto de nova denúncia, ainda que surja uma prova nova posterior ao fato. Isto porque, como o próprio nome sugere, é uma decisão de absolvição, é uma decisão cuja natureza jurídica toca no mérito do fato. E que, uma vez produzida coisa julgada, ela não poderá ser revista. Aquilo fica inquebrantável pelo manto da coisa julgada.